Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje, a gente vai fazer um resumo da unidade 1, Saúde, o que é e como manter. Vamos trabalhar aí os conceitos que a gente trabalhou ao longo dessa unidade, sobre vacinas, soros, saúde, o que é saúde, como manter a saúde, métodos e maneiras de higiene, os, os agentes causadores de doenças. Então a gente vai ver um resumão de tudo que a gente já viu para a gente começar a trabalhar a nossa unidade 2. Então, primeiro a gente vai falar aqui sobre saúde, o que é e como manter. É a pergunta mais central. Por que ela está bem grande e central aqui? Porque é a pergunta que abre a nossa unidade 1. O que é saúde e como manter ela? Então entendam, a saúde ela não se resume a dizer que é a ausência de doenças. A saúde ela não é apenas a ausência de doenças, ela é um completo bem-estar físico, mental e social. Então entendam que a saúde é um equilíbrio entre o bem-estar físico, o bem-estar da mente e o seu bem-estar na relação que você mantém com a sociedade, com as outras pessoas. Então tudo isso, todo esse bem-estar é que faz você ter saúde e não somente a ausência de doenças. Para você manter essa ausência de doenças que vai ajudar no seu bem-estar físico, é necessário você manter hábitos de higiene. Por quê? Porque os hábitos de higiene vai ajudar você a prevenir doenças. Por exemplo, lavar as mãos, não andar descalços, lavar bem os alimentos, cozinhar bem os alimentos. Antes de guardar os alimentos na geladeira, você vai limpar esses alimentos, desinfectar esses alimentos quando esses alimentos chegam no supermercado. Estamos passando por uma pandemia e que essa pandemia, a gente sabe que esse vírus, ele pode vir na mercadoria que você traz do supermercado, nas sacolas. Então, borrifar o álcool ali nas sacolas quando chegar no supermercado. Caso o produto esteja em embalagem plástica, você lava com água e sabão, se possível água com água sanitária. As frutas você pode colocar ali sobre a pia, borrifar álcool 70 sobre elas e deixar passar um tempinho para depois você guardar esses alimentos. Porque isso vai evitar você se contaminar com algum patógeno. Que tipo de patógeno? Você, como a forma a gente viu, tem os nematóides, tem os plateumintos, temos as bactérias e temos os vírus. A gente sabe que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que eles sobrevivem dentro das células vivas. Eles se reproduzem dentro das células vivas. E é aí onde mora o problema. Porque eles precisam infectar as células, com isso eles vão utilizar a célula para se reproduzir. E assim eles vão aumentando a quantidade de vírus. E a doença ela vai se alastrando pelo organismo. Por isso que eu falo para vocês, manter os hábitos de higiene para evitar o contato. No caso do coronavírus que a gente está passando agora, da pandemia, você utilizar máscara, lavar sempre as mãos, evitar levar as mãos sujas na boca, nariz e olhos. Se tá com a máscara, evitar estar manuseando essa máscara, porque a máscara é para evitar o contato. Então, se você está mexendo na máscara direto, tirando, colocando, você está tendo contato. Então, evitar fazer isso. Passar sempre álcool em gel. Quando você for tirar a máscara ali, passa o álcool em gel para evitar que esse vírus ele venha ali contaminar. Além dos vírus, a gente tem também as bactérias. As bactérias elas causam doenças como tuberculose, botulismo. Não só essas, mas foram algumas das doenças que a gente viu. Lembrem que bactérias e vírus são seres microscópicos, ou seja, são muito pequenos, são invisíveis ao olho nu. Você precisa de quê? De um microscópio. Para quê? Para visualizar esses micro-organismos, porque eles são muito pequenos. Então, a invenção desse equipamento, desse microscópiozinho, dessa estrutura aqui, que ela mudou muito ao longo do tempo. A gente tinha um microscópio óptico, hoje a gente tem microscopia eletrônica, de varredura, de transmissão, que possibilita ver coisas bem pequenas mesmo. Então,
essa invenção do microscópio, que lá no início era bem simples, ela permitiu descobrir os micro-organismos, como vírus e bactérias. Os vírus eles só foram descobertos bem depois das bactérias, né? Porque a gente sabe que eles são bem menores do que as bactérias e são bem violentos. E entendam, vírus ainda não são considerados seres vivos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são entidades biológicas. Alguns pesquisadores consideram eles como os vírus, outros não. E entendam que para ser considerado ser vivo, deve-se possuir célula, que não é o caso dos vírus. Os vírus não possuem células. E agentes causadores de doenças não são só vírus e bactérias. A gente tem também plateumintos e nemateumintos. O que são isso? São vermes. E lembrem a diferença: os nematóides ou nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga. Ou seja, são vermes cilíndricos e alongados, sem patas, animais de corpo mole, mas o corpo dele é cilíndrico. Aí a gente tem a lombriga bem aqui, ó, que dá para visualizar. É um exemplo de nematóide. E os plateumintos também são vermes, só que o corpo desse animal, ele é achatado. Ele não é cilíndrico, ele também é alongado, mas ele é achatado. Como exemplo, a gente tem a tênia sólida, tênia saginata, que causa teníase. Lembra que se a gente consumir a carne mal cozida, mal passada, crua, ou não, vamos dizer assim, não higienizada, o que acontece? Você pode consumir os ovos desses vermes. Por isso a importância dos hábitos de higiene. Cozinhar bem os alimentos, lavar bem os alimentos, para evitar você se contaminar com esses agentes causadores de doenças, né? Mateumintos, plateumintos, bactérias e vírus, certo? E voltando à história do microscópio. O microscópio foi inventado, descobriu-se os seres microscópicos. Quando se descobriu esses seres microscópicos, foi um boom na pesquisa, que eles começaram a pesquisar cada vez mais esses seres microscópicos e eles descobriram que existia um mundo microscópico. E aí eles começaram a descobrir de onde vinham muitas das doenças, certo? E aí essa invenção do microscópio, ela produziu desenvolver aí dois mecanismos de defesa. De defesa não, de indução de imunidade, de defesa mesmo, sistemas de defesa, como as vacinas e os soros. Mas a gente vai falar depois da gente falar disso aqui, das primeiras linhas de defesa, porque a gente tem vacinas e soro como defesa, mas antes disso, o nosso corpo ele tem sua própria linha de defesa. Então, para manter a saúde, essas linhas de defesa elas trabalham constantemente para fazer com que o organismo ele se mantenha ali sempre saudável. Então, a primeira linha de defesa do nosso corpo vai ser a pele e as mucosas. As mucosas são as portas de entrada, são essas, por exemplo, os nariz, os olhos, boca. Então, essas estruturas são mucosas, têm uma pele mais fina. Então, se você observar, no nosso nariz ele vai ter uns pelinhos. Esses pelos, eles vão ali eles vão vai grudar a sujeira neles. Por quê? Porque a mucosa do nosso nariz, ela vai estar produzindo um muco, por isso é chamado de mucosa. E esse muco, ele vai fazer com que os micro-organismos eles fiquem grudados ali e a sujeira fique grudada ali para não entrar no nosso organismo, evitando assim uma contaminação. Ou entrada mesmo de sujeira, não só de micro-organismos, mas também de sujeira. E a pele também. A pele ela funciona como um mecanismo de defesa, evitando a entrada. Por isso que quando tem uma lesão, tem um corte, infecciona, inflama. Por quê? Por causa que é uma porta de entrada. Você abriu uma porta de entrada quando você abre um corte em sua pele, uma lesão. Além da pele e a mucosa, que é a primeira linha de defesa, a gente tem os leucócitos. Os leucócitos eles constituem a segunda linha de defesa. Constituem a segunda linha de defesa. Por quê? Porque esses leucócitos eles são células de defesa que são produzidas pelos nossos organismos. Então, esses leucócitos eles vão fazer o que? A produção de outras células sanguíneas, que são os anticorpos. O que são anticorpos? São células que vão defender o nosso organismo. É um exército de células que vai combater
o que? Os micro-organismos quando eles entram. Agentes invasores, agentes causadores de doença. Quando esses micro-organismos entram, os anticorpos eles são produzidos pelo organismo para matar esse micro-organismo, fazendo com que ele seja retirado do nosso organismo para não causar a doença. Certo? Então, o que que acontece? Quando o nosso organismo, a pele e as mucosas não dão conta, entra aí a segunda linha de defesa, leucócitos e anticorpos. Quando esses leucócitos e anticorpos não dão conta, a gente tem que induzir o nosso corpo a produzir esses anticorpos de forma mais rápida. Então, entram as vacinas, porque as vacinas elas vão induzir a produção de anticorpos para prevenir as doenças. Por exemplo, o nosso corpo ele vai produzir os anticorpos? Vai, mas vai demorar. Então, o que que faz? Toma-se a vacina, para que a vacina ela vai trazer um agente atenuado, ou seja, vai trazer um vírus atenuado, morto ou enfraquecido, para induzir para o nosso corpo ele ter contato com a doença de forma leve para produzir os anticorpos, para quando vir a doença propriamente dita, fazer o nosso corpo já está preparado, já tem as células de memória, já tem as células de defesa e esse organismo ele vai aumentar o número de anticorpos mais rápido, combatendo a doença de forma mais rápida. Porque caso contrário, ele vai produzir, mas vai demorar muito tempo e a doença ela pode se alastrar muito rápido, certo? Existe também um outro mecanismo, que é os soros. Mas os soros, eles não induzem o organismo a produzir células de memória, não induzem o organismo a produzir os anticorpos. Esses soros, eles já vêm com os anticorpos pronto. Então, eles lembram que eles utilizam o cavalo, um animal de grande porte, para produzir os anticorpos. Eles induzem a produção dos anticorpos no animal. Depois, eles coletam esses anticorpos, ele é processado em laboratório e colocado em um soro. Esse soro. Desculpa. Esse soro ele é aplicado no ser humano e os anticorpos já vão prontos. E aí os anticorpos eles vão apenas defender o organismo. Desculpa. Então, o que que acontece? Por exemplo, quando há uma picada de cobra, quando há uma picada de escorpião, é aplicado soro antiofídico. Esse soro já contém os anticorpos ali que vão fazer o quê? Vão fazer com que esse veneno desse animal ele seja inativado, certo? Nossa, deu uma crise agora. Então, o que que acontece? Tudo isso é um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores sobre saúde, o que é e como manter. Então entendam, manter a saúde é manter um bem-estar físico, mental e social. E o nosso bem-estar físico depende da nossa higiene, do nosso cuidado com a nossa saúde, evitando o contato com agentes causadores de doenças e nosso sistema imunológico nos defendendo contra esses agentes, certo? Tenham todos um bom descanso, uma excelente aula e até o nosso próximo encontro. Até mais!